Olá, bem-vindo a mais uma aula de Excel prático, básico e intermediário, aqui do Super Dicas Excel. O que nós vamos ver hoje é a parte de formatação das células, entrar com a função soma, tá? Nós vimos na primeira aula a explicação, no primeiro vídeo, e aqui nós vamos colocar essa soma em todos os pontos da nossa planilha. Então você tem que fazer o seguinte agora. Clicar no link que está abaixo aí na descrição, baixar a planilha para você acompanhar a aula, tá? Para nós fazermos os ajustes necessários. Então, entra aí, clica, baixa a planilha, gratuito, acompanha comigo aqui agora então. Primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar esse texto para que ele fique no centro deste intervalo aqui. Então, nós temos o intervalo de B2 até O4. Nós vamos utilizar a função aqui, o comando mesclar células. Então, mesclar células, ele fica aqui, olha, no grupo alinhamento, eu tenho o mesclar células. Aqui do lado deste botão de mesclagem, eu tenho as opções para mesclar. Então, eu clico neste drop down aqui, e ele vai trazer para mim o quê? A opção de mesclar, centralizar, mesclar através, mesclar células, tá? Então, qual a diferença entre esses pontos aqui de mesclagem e de mesclar célula? Então, eu vou colocar aqui teste. Aqui eu vou colocar teste também. Vou repetir isso daqui para explicar a vocês quais são as diferenças ali. Então, eu tenho lá a opção de mesclar. O que é mesclar uma célula? Você transforma este intervalo em uma célula só. Esse intervalo aqui de C2 até F5, é o que nós vamos selecionar, ele vai se transformar somente em C2. Dentro deste intervalo eu tenho as outras células que não serão mais contadas aqui, não serão mais referenciadas. Então vamos lá, selecionar o intervalo, escolho a opção mesclar e centralizar. O que ele faz? Ele mescla e centraliza o texto. Só que ele centraliza o texto na parte inferior da célula, ou seja, do conjunto de células mesclados. Se eu quiser que esse texto apareça aqui no meio, eu tenho que entrar aqui no grupo alinhamentos e colocar o alinhamento deste grupo no meio. Ele vai ajustar o texto para mim no meio. Outra forma de alinhamento também aqui é você utilizar as orientações do texto. Eu queria que meu texto ficasse inclinado. Eu queria que meu texto fosse para baixo. Que meu texto ele tivesse totalmente na vertical. Então, você pode mudar a orientação do seu texto clicando aqui nessas opções de orientação e o alinhamento aqui ao meio e o alinhamento centralizado. Então, esta é a forma de mesclar e centralizar, ok? Simplesmente mesclar a célula. Mesclar células, ele vai mesclar a sua célula e manter o texto na posição original. Tá? E o mesclar através? Vamos dar uma olhada no mesclar através. Seleciono um intervalo de célula. Se eu escolher a opção mesclar e centralizar, ele vai falar para mim o seguinte: a mesclagem da célula só preserva o valor da célula superior à esquerda e descarta os outros. Ou seja, a única coisa que ele vai manter é este texto aqui. Este texto vai ser mantido. O restante ele vai apagar na mesclagem de células. Então, para você mesclar e manter os textos nas linhas, você precisa ter essa coluna toda aqui mescladas, essa linha toda mescladas aqui, só que mantendo este texto. Então, você vai utilizar o quê? A opção de mesclar através. Ele mesclou todas as células que você precisava, porém preservou o texto aqui. Ok? Então, quero mesclar uma linha e manter o texto. Eu utilizo a opção mesclar através. Tranquilo? Desfazer, só clicar no botãozinho, desfazer, clicar no botãozinho da mesclagem. Então, ele vai mesclar e vai remover a mesclagem aqui. Ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, nós vamos selecionar o intervalo de B2 a O4 e clicar no botão mesclar e centralizar.
Pronto? Aqui embaixo eu tenho então, olha, no receitas, eu tenho salário e outras receitas. Nesse salário e outras receitas, o que é que nós vamos fazer? A soma deste intervalo aqui, que é a célula C9 e C10. Então eu posso colocar igual soma, abro parênteses, ou, olha a dica, igual soma. Observe que com o seu assistente de função já aberto, ativo aqui, olha a listagem de funções, aqui no soma, quando você digitou som, já apareceu para você o quê? Soma. Você vai apertar a tecla Tab no teclado, ele vai colocar o parênteses para você e completar o nome da função. Ok? Seleciona, clica na primeira célula, move até a segunda célula e aperta o Enter. Não precisa fechar parênteses. Você vai selecionar utilizando a alça de preenchimento que nós vimos lá no primeiro vídeo e vai arrastar até dezembro. Ok? Arrastei até dezembro. Então eu tenho aqui os valores. Quando eu colocar qualquer valor aqui, ele vai somar para mim esses valores. Ok? O acumulado ele vai ser a soma deste intervalo de janeiro a dezembro. Então, um Enter aqui, arrasto essa célula para baixo, a soma. Observe o seguinte, que aqui a referência C9 e N9 na soma. Quando eu arrasto para baixo, a minha referência passa a ser C10 e N10. Isto porque a função está com referências relativas. Nós vamos ver isso. Eu vou explicar o que é referência relativa, referência absoluta e uma referência mista para vocês. Então vamos lá. Igual soma esses dois intervalos aqui, fechei a minha soma. Ok? Tranquilo até aí, não é? Muito fácil, muito simples. Agora, nas despesas, a planilha que vocês baixaram, ela já está assim, olha, toda formatada desse jeito. Ok? Então, nós vimos a nossa formatação no último vídeo, mostrando que como fazer essa planilha ficar dessa forma aqui, com esta aparência. Então, agora nós vamos fazer o quê? Copiar esta última linha, onde tem a soma dos intervalos, para as outras células, tá? De total. Ctrl C. Agora eu preciso colar em todos os totais aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Para agilizar, para eu ganhar tempo, eu vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar nesta célula, que é a célula C26, seguro a tecla Ctrl, clico na célula C36, mais um clique na célula C45, lembra do Ctrl, segurar o Ctrl. Na célula C55, eu vou segurar o Ctrl também, e na célula C61. O que é que eu vou fazer agora, depois de selecionado e já estando na área de transferência? Eu vou dar um Enter e ele vai colar para mim, nesses intervalos que eu selecionei, nessas células, ele vai colar para mim a função soma que eu tenho aqui, ok? Só que vamos agora ajustar, porque se nós observarmos aqui, esse intervalo somou só isso daqui, olha. C9 e C10. Esse intervalo eu preciso somar todas essas células aqui. Então eu clico aqui duas vezes sobre essa célula C aqui, tá bom? E nessa célula eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse intervalo de C24 a C25 e vou redimensionar o intervalo. Observe esse destaque em azul. Ele tem 4 pontos aqui, que são pontos de redimensionamento, que eu posso clicar nesta seta na diagonal e arrastar para o intervalo que eu quero que seja somado. Ajustei aqui, então um Enter. Olha só, o intervalo agora ele está somando todo o intervalo. Se eu selecionar aqui, olha o que acontece, eu não tenho a soma aqui embaixo. Por quê? Não faz parte do intervalo de célula estas células aqui. Eu tenho que ajustar este intervalo. Tudo bem? Então,
Então vamos voltar aqui. Então eu nem precisava copiar a linha toda, era copiar somente a primeira célula, né? Dou um Ctrl C nessa primeira célula, marco o que eu quero, dou um Enter e depois de ajustado eu venho e arrasto para cá. Tranquilo? Então pode copiar só a primeira célula, fazer os ajustes necessários aí, olha, que você precisa e arrasta até o final da célula. Ok? Faz isso para toda a sua planilha. Bom, para todos os intervalos, até embaixo. Aqui agora, o que é que eu preciso? Eu preciso que esta soma aqui, olha, nesse intervalo apareça a soma disso daqui. Então eu posso pegar esta soma aqui, que é o mesmo intervalo, de janeiro a dezembro, dou um Ctrl C, olha só que legal, Ctrl C, vamos colar de outra forma agora. Ctrl C, aqui, seleciono o intervalo todo, tá aqui, olha, Ctrl C, seleciono o intervalo todo, venho no grupo de área de transferência, que está aqui, olha, eu vou escolher a opção colar. Eu vou abrir uma tela aqui, que é o colar especial, está aqui embaixo, colar especial. Essa tela que eu abri, eu vou detalhar para vocês, nos próximos vídeos, o que cada opção dessa daqui é. Ok? Então agora nós vamos ficar com o quê? Somente fórmulas. Eu vou colar somente fórmulas. Então ele não vai trazer essa formatação aqui para mim, olha. Essa cor de preenchimento aqui, as bordas, não vai substituir aqui este intervalo. Ele vai manter essa aparência meio rosa aqui e vai colocar somente as fórmulas. Dou um OK, está lá a fórmula copiada para o intervalo todo. Tá bom? Então eu já ganhei muito tempo aqui, ao invés de ficar arrastando depois, porque se eu simplesmente der um Ctrl C e colar o intervalo aqui, ele muda a formatação. Não é isso que eu quero, porque senão depois eu vou perder tempo tendo que ajustar a mesma formatação. Eu não quero isso. Então vamos lá, aprendemos então o quê? Seleciono o que eu quero aqui para copiar, olha lá, Ctrl C, venho em colar especial, e escolho a opção fórmulas e colo. Ou então o atalho colar especial aqui, olha, ele já tem algumas opções. Tá vendo? Olha, eu posso colar, manter a formatação original, fórmulas e formatação de números ou fórmulas. Esse símbolo aqui é a mesma opção que nós escolhemos aqui, fórmulas. Então eu vou usar agora o atalho, que é o símbolo, fórmulas. Ok? Tá lá, ó. Ctrl C, seleciono o intervalo que eu quero, venho no atalho e colo. Viu o que ele fez? Colou as mesmas características. Então isso daqui é o que nós vimos hoje. Colar especial fórmulas, uma formatação e colar os intervalos sem atrapalhar a nossa formatação aqui. Tá? Essa aula vai ficar por aqui, bem básico mesmo, para vocês aí terminarem de fazer a planilha de vocês, tá bom? Então, olha só, formatação é isso daqui. Mesclagem, que nós vimos hoje. Nós vimos colar especial fórmulas e a soma que nós fizemos aqui agora, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que eu havia falado lá no começo, tá bom? Sobre arrastar a célula que tem a referência relativa. Então, vamos explicar o que é referência relativa. Tá? Relativa é referência absoluta e a referência mista, que eu vou falar um pouquinho, mas vou deixar para apresentar mesmo mais à frente, que é mais à frente numa tabela que nós vamos fazer, que é a consolidação desses dados aqui, dessas somas. Na consolidação eu vou utilizar a referência mista, porque ela vai nos ajudar muito na hora de montar a nossa planilha. Vamos ganhar muito tempo. Então vamos lá. Referência relativa. Eu tenho um valor aqui na linha 10. Eu tenho valor aqui na linha 10, não, desculpa. Eu tenho valor na linha 2, 3 e 4. E eu tenho valores também na linha 2, 3 e 4 da coluna F. Ok? Eu tenho uma soma
desse intervalo aqui. A soma desse intervalo, olha, fica atento a dica agora para vocês aqui. Vamos lá, vou copiar esses valores aqui para baixo, aumentar aqui. Eu fiz uma função aqui em cima, tá? Esse campo aqui tem uma função, ok? A função é somar essas duas células aqui. Eu tenho que arrastar até embaixo esse valor para completar a minha soma, tá bom? Imagine numa planilha com mais de 1.500 linhas você arrastar. Não precisa. Você utiliza a alça de preenchimento, é uma dica. Alça de preenchimento, clico 2 vezes nela. Quando eu clicar 2 vezes na alça de preenchimento, ele vai preencher para mim com a função relativa. Então, essa função relativa, vamos explicar o que é isso. A função relativa é o seguinte, olha só, a minha célula é E2, intervalo F2. Então, de E2 a F2, ele vai somar. Por ela ser uma função relativa, eu arrastei aqui, olha, ela muda o intervalo para mim. Passa a ser E3 e F3, E4 e F4, até onde eu arrastar essa função. Aqui ele já é relativo a essa linha 11. A coluna é a mesma, continua sendo E e F, porque eu arrastei no intervalo de linhas aqui. Agora, se eu pegar essa função e arrastar para cá, olha só o que acontece. Ela é relativa a colunas. Então, eu tenho lá F2 até G2. Então, ele vai somar F2 mais G2, o valor é 30. Então, se eu arrastar aqui, ele é relativo a colunas. E se eu arrastar para baixo, é relativo a linhas. Ok? Como é que eu faço para que essa função não seja relativa? Para essa função não ser relativa, imagine o seguinte, que todos os valores aqui seja a multiplicação de 10%, tá? O valor aqui ele vai ser o valor do lucro que eu quero ter sobre um produto, e aqui é o custo do meu produto, e aqui é a venda do meu produto. Então, a venda ela tem que ter o quê? 10% de lucro, ok? Então, vamos mudar isso daqui para 10%, tá? 10% de lucro aqui. Esse valor aqui, ele é lucro. Vamos colocar assim, porcentagem, que eu já sei o que é. Então, vamos lá. Se eu arrastar para baixo, lembra que eu tenho a referência das linhas. Então, como eu quero um valor de lucro, de venda, eu vou colocar igual o valor de custo multiplicado pelo valor de venda. Eu vou ter o quê? Se eu multiplicar pelo valor de venda, eu tenho só o lucro, a porcentagem de lucro. O que eu quero é que ele já some para mim. Então, eu venho igual o custo do produto multiplicado por 1,1. Aí seria 10%. Seria um valor que valor fixo aqui. Eu não poderia ficar mudando esse valor. Então, se eu colocar isso daqui, ele vai funcionar para mim, para todos os valores aqui. Como eu não posso ficar trabalhando sempre com esse valor constante, porque amanhã o meu lucro, eu posso querer ter um lucro maior ou menor numa promoção, então eu vou trabalhar com a referência desta célula aqui. Então, eu tenho lá referência de célula, né, mais esse daqui, que vai ser o lucro mais o custo da venda. Então, eu tenho aqui o valor. Só que se eu arrastar também, ele continua sendo o quê? Referência relativa. Eu quero que ele coloque esse valor de 10% para todos os produtos. Então, aqui no E2, nessa célula E2, eu tenho que colocar cifrão, tá? Vou colocar antes e depois. Ok? Vou travar essa célula. Ah, como é que você travou tão rápido aí? Você vai digitar antes? Não, eu vou simplesmente apertar a tecla, seleciono a célula que eu quero colocar uma referência absoluta, pressiono a tecla F4.
ele vai colocar para mim referência absoluta em linha e coluna. Olha só, antes da linha e antes da coluna. Ou então, somente na linha, ou só na coluna, tá? Então, essas aqui de somente na linha ou só na coluna eu vou falar depois, que é a referência mista. Agora, vamos ficar só com essas duas. A absoluta, que vai ser essa daqui agora, que essa célula E2 ela não muda mais. Ele muda esse intervalo aqui, mas ele não muda mais a célula E2. Então, isso é absoluto ao valor de E2. Tá? Ele não vai mudar mais isso daqui. A referência não muda mais. Relativa, muda a linha e coluna. Absoluta, ela não muda a referência. Ok? Então, a linha, a relativa, ela muda a linha e coluna, porque pode ser relativa à linha, relativa à coluna, tá? E a absoluta, ela não muda a referência. Então, se você colocou uma referência sendo absoluta, ela não vai mudar a referência absoluta. E também pode não mudar a linha ou a coluna pode também não mudar. Ok? Fique com essa daqui só, por enquanto. Tá? Vou apagar aqui, porque isso não pertence a essa planilha, foi só para dar uma dica e mostrar o que é referência absoluta e relativa. Então, agora vocês entenderam que quando nós arrastamos aqui, ele ajusta a função para cada linha, porque a referência é relativa e não absoluta. Ok? Forte abraço, até a próxima.